Olá, eu sou Luísa Nogueira e te convido para dar um play no agro comigo. Veja o que preparamos para você. Angústia, produtores apreensivos aguardam saída para perdas na cafeicultura. A força da natureza não tem como você combater com ela. O clima impacta também na produção de outras culturas, mas pela falta de água, o milho safrinha é o mais prejudicado e preocupa o mercado. Quem não teve irrigação, não teve colheita. Não teve jeito de plantar. E vamos saber como andam os trabalhos da grande campeã dos concursos de cafés do sul de Minas no ano passado. O povo tem que saber que o cuidado é importante, muito importante. Vamos começar o Play no Agro de hoje falando sobre as preocupações climáticas e os impactos para o agronegócio. A geada da última semana já revela o tamanho do prejuízo para o setor, que deve contar com perdas a longo prazo. A geada que causou estragos em muitas lavouras em Minas Gerais e na região da Mogiana, no interior de São Paulo, trouxe grande prejuízo aos cafeicultores. Nem eu, nem os vizinhos esperava por uma geada tão severa como foi essa. Eu confesso para você que eu nunca vi um negócio igual. A força da natureza não tem como você combater com ela, entendeu? Então foi uma coisa assim, é uma catástrofe. Muitos já se preocupam com a próxima safra e esperam por uma manifestação de ajuda do governo federal, como é o caso do produtor Marco Antônio Pimenta, de Jacuí, que teve 90% da sua lavoura atingida. A gente tem seguro, mas não para geada. Por a gente estar numa região relativamente alta, né? As nossas lavouras aqui elas estão entre 950 e 1.100 metros. A gente nunca tinha passado por esse cenário. Então, no momento, a gente está aguardando qual vai ser a posição do governo, né? O produtor Aparecido Loel Torres, de São Pedro da União, teve 70% da lavoura atingida, em desespero, e ele afirma que aguarda mais orientações sobre o que pode fazer. É difícil a gente afirmar com certeza o que vai acontecer. Então, eu digo para você que nós estamos todos no mesmo barco. Porque a planta ali é como se fosse uma criança, né? Todo dia você tá ali junto. Então, você faz plano, você tem as contas para pagar. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Porque você pode até ter uma ajuda aí por parte do governo, mas você vai continuar com dívida. Como você vai fazer? Então, é uma situação, sei lá, uma situação complicadíssima. A ministra Tereza Cristina, que visitou lavouras de café na última semana, pediu aos produtores que forneçam dados detalhados sobre as perdas, para ajudar na elaboração das políticas públicas necessárias para o setor. E a principal dica dos técnicos nesse momento é que, por enquanto, nenhuma intervenção deve ser feita na lavoura. Pedido para que se aguarde pelo menos uns 15 dias, né? Para a gente, de fato, ter a dimensão do tamanho, até onde chegou na planta, né? O quanto esse frio entrou para dentro da planta. Então, a gente está fazendo, por enquanto, somente os levantamentos de campo visuais, né? E aí a gente chegou nessa estimativa de 90% das nossas lavouras, infelizmente, foram atingidas. É esse cenário aqui. Tudo isso estava verdinho, estava bonito. E o frio transformou nesse cenário, né? Segundo pesquisadores, a poda nesse momento deixa as plantas mais expostas ao esfriamento. 2022 já está sacramentado o prejuízo, né? Eu deveria colher aí em torno de 1.200 sacas em 2022. É bem provável que a gente não colha 200. A gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, a não ser Deus, né?
Vamos chamar agora a Amanda Souza, que vai trazer mais informações para a gente da previsão do tempo. Olá, Luiz. Olá a todos que nos acompanham através do Play no Agro. O mês de julho chegou ao final, mas o trabalho dos produtores rurais, principalmente no centro-sul do Brasil, está apenas no começo. Tudo isso por conta das condições adversas do tempo. Há meses, chuva abaixo da média, uma chuva irregular, mal distribuída, que já trouxe impactos para as áreas produtoras no sul, no sudeste e no centro-oeste. E nesse mês de julho, o que chamou bastante atenção foram as baixas temperaturas. Aliás, grande parte aí do Brasil, especialmente no centro-sul, anomalias negativas de temperaturas. Ou seja, temperaturas que ficaram abaixo da média climatológica esperada para este mês de julho, que normalmente já é mais frio. No entanto, o frio foi ainda mais intenso. 3 ondas de frio, 3 massas de ar polar bastante intensas provocaram geadas fortes e abrangentes, que provocaram muitos prejuízos para os produtores no centro-sul do Brasil. Isso acabou afetando áreas produtoras de trigo, de tabaco, milho segunda safra, citros, cana-de-açúcar, hortaliças e o café. Então, os produtores rurais ainda têm muito trabalho pela frente. E agora fica a preocupação. Como é que fica durante esse mês de agosto? Durante esta primeira semana, pouca coisa deve mudar. A expectativa ainda é de tempo mais seco. Manutenção deste tempo firme em grande parte do Brasil por conta de uma massa de ar seco que inibe a formação de novas instabilidades. Até tem previsão de chuva em áreas mais costeiras, isso falando do centro-sul do Brasil. Agora, em áreas da metade norte brasileira, são esperadas pancadas de chuva com acumulados até significativos, principalmente em áreas da metade norte da região nortista. Em áreas do Nordeste tem previsão de chuva também, em áreas da faixa norte, áreas também do leste, por conta de instabilidades que atuam em níveis mais altos da atmosfera. Mas voltando a falar do centro-sul do Brasil, por enquanto o tempo ainda muito seco, os níveis de água disponíveis no solo ainda preocupam bastante, ou seja, tem o tempo seco, falta umidade no solo e tem a preocupação também, claro, com as queimadas. O número aumenta cada vez mais, principalmente em áreas do Brasil central. E com relação às temperaturas, no finalzinho da última semana teve outra massa de ar frio, de ar polar, que derrubou as temperaturas, provocou geada de novo. E nesta primeira semana do mês de agosto, temperaturas ainda amenas, principalmente as temperaturas mínimas, aquelas que acontecem durante a madrugada, as manhãs, então temperaturas ainda baixas, como a gente vê no mapa, anomalias abaixo da média aí, principalmente em áreas do centro-sul do Brasil. O milho safrinha também trouxe muitos prejuízos para os agricultores. Eu estive em Campo do Meio, no sul de Minas, para mostrar a história de um produtor que aposta na diversidade de culturas para driblar os desafios de uma indústria a céu aberto. Nossa visita de hoje é na Fazenda Santa Terezinha, que fica em Campo do Meio, no sul de Minas Gerais. Seu Rodrigo é o patriarca da família, 87 anos e muito tempo já na estrada do agronegócio. Homem de grande sabedoria. Quando eu comecei aqui, era no tempo do carro do boi, da enxada. E eu capinei muita coisa na enxada, muito café na enxada, plantei muita cana na enxada, tudo na mão. E carro de boi, e arado de boi. E o trem mudou. A empresa rural hoje é gerida pelos filhos. Trabalham nos cereais, pecuária e leite. Tudo organizado e com muito profissionalismo. O fato é que os desafios do agro são constantes. A gente está passando uma fase de uma seca brava, faltou chuva. Quem não teve irrigação, não teve colheita. Não teve jeito de plantar. A não ser café, que é uma lavoura que não é temporária, né? Mas nas lavouras temporárias, nós mesmos perdemos uma área muito grande, preparada para plantar, e não tivemos jeito de plantar, porque não tinha condição de irrigar essas áreas. Desafio esse comprovado nas safras deste ano. Nós estamos aqui acompanhando a colheita do safrinha, Guilherme. O que você observou esse ano? O que teve de dificuldade nesse processo?
O maior entrave nosso da safrinha esse ano foi falta de água, falta de chuva. Nós estamos aqui numa área que de um lado é irrigado, de outro é sequeiro. Então dá para a gente ver nitidamente o que é a falta de água, a falta de chuva. Né? Rendimento perdeu muito? Muito. Isso tem áreas plantadas mais cedo, que talvez vão ter uma produção melhor, até dentro da grande região sul de Minas, algumas áreas choveram um pouco mais, outras menos, isso que vem trazer essa grande variação de produtividade. Aqui na propriedade vocês têm investido em milhos com mais tecnologia, em produtos que tragam algum diferencial para suprir essa necessidade de água? Sempre, mas a necessidade de água, a parte de produtos de híbridos, isso é muito difícil. A tecnologia ainda não chegou tão avançada a este ponto. Qual que é a área de plantio de milho aqui hoje? Nós estamos hoje com a área de cereais em torno de 1.000 hectares, mas milho foi 570 hectares na safrinha. E essa silagem é muito importante por conta do leite, né? Nas atividades nossas nós temos leite, café e a silagem é primordial. Tanto que essa área que eu estou ensilando era uma área para grão, que vai ser destinada a silagem justamente para mim não faltar o trato do gado. Na pecuária leiteira, quem toma conta é o Marcelo. Aqui realmente não para, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. Nós começamos lá atrás com poucas vacas, a fazenda sempre teve leite, desde a época do meu avô, do meu bisavô, e vem aumentando. Hoje o projeto nosso é para 320 vacas dando leite e tirar em torno de 10 mil litros de leite. Mantém os 10, entre 11 e 9, mantém os 10 mil litros de leite. O gado foi todo criado aqui, com inseminação artificial já faz 30 anos. E estamos aí desenvolvendo, trabalhando para gerar uma cadeia. O gado gera o esterco, o dejeto, nós vamos para as lavouras de café, para as lavouras de cereais e trabalhando para cada dia a fazenda ter mais diversificação, ser uma fazenda mais autossustentável. Do leite, fomos entender os desafios da cultura do café. Estamos em plena safra e com queda de produtividade na maioria das fazendas. A seca fez com que teve muito abortamento de florada e até secamento de ramo. Nós tivemos uma perda em decorrente à seca que teve no inverno do ano passado, né, no período seco. Sim. Depois, janeiro, teve uma seca pronunciada também, que fez com que a parte de granação também não fosse afetada e não desse uma renda, um rendimento do colhido para o beneficiado tão satisfatório. Cada fazenda vai ter que trabalhar e descobrir qual é o melhor caminho para fazer o melhor café que ela pode fazer. O que você tem observado nessa safra? Eu tenho observado nessa safra que os cafés naturais estão com a pontuação mais alta. Tenho visto mais café de 84, 85 e até 86 pontos que não estariam vindo se fosse na mesma época do ano passado. Estou achando que nós estamos tendo uma safra menor, mas com potencial maior. Os netos também já estão fazendo história na empresa e trazendo inovação tecnológica para o campo. Agora eu quero mostrar para vocês aqui uma inovação que está sendo desenvolvida pelo Rodrigo, que é esse carrinho que vai rodar. Como é que funciona? O robô você programa ele pelo computador ou pelo celular para rodar o café quantas vezes se for necessário, da forma que for necessário, se for alinhado no sentido do sol ou não, né? E ele faz tudo isso sozinho. Esse alinhamento é por GPS? Por GPS. Atualmente a gente está trabalhando com essa tecnologia por GPS para deixar disponível aí de domingo a domingo. O trabalho em família é motivo de muito orgulho para o seu Rodrigo. O que você deseja aqui para os seus filhos, para os seus netos? Sucesso e continuidade.
Depois do intervalo, eu volto direto de Cambuquira para contar a história de uma mulher que venceu quase todos os concursos de café de qualidade no ano passado. Não saia daí que a gente conta essa história já já.